Olá, conseguir uma vaga no serviço público é o sonho de muita gente. Afinal de contas, é um trabalho que garante estabilidade e, no geral, bons salários e até previsão de crescimento profissional. Mas para chegar lá, é preciso ter foco, perseverança e muita disposição. O que talvez você não imagine é que o desafio não termina quando o candidato é aprovado e toma posse. A partir daí, tudo depende do comportamento do servidor. Para falar sobre controle disciplinar da administração pública, a gente recebe hoje o doutorando em políticas públicas, mestre em Direito e Gestão de Conflitos e especialista em processo administrativo disciplinar, Juarez Júnior. Aqui já começo agradecendo a presença. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade para conversar. Isso que eu falei aqui na abertura do programa, milhões de brasileiros hoje se intitulam concurseiros e o sonho, obviamente, é chegar lá, passar no concurso e tomar posse. Aí começa outro desafio de fato, né? Porque tem estágio probatório, como é que é esse processo todo? A dificuldade existe, né? Antes eu quero cumprimentar os espectadores, né? Agradecer o convite por A gente vir que aqui agradece. na TVC. É uma honra ter essa oportunidade de conversar aqui com vocês. Muito obrigado. Christian, o que acontece é o seguinte, essa ideia da estabilidade, ela está muito na cabeça das pessoas que desejam entrar no serviço público. Mas acontece, como você bem falou, às vezes essa ideia inicial, né, passa na cabeça do indivíduo como sendo o único ambiente que ele vai encontrar, é o ambiente da estabilidade. Só que, na verdade, nós temos algumas coisas a considerar bastante interessantes, né? O pessoal usa o termo vida fácil, não na verdade, é por não aí. tem facilidade alguma, né? O serviço público realmente, ele cuida de interesses coletivos. Sim. Então, quando você trabalha em função de interesses coletivos, nada se torna fácil. Sim. Tudo é muito complexo. O que vai variar é o comportamento de cada uma das pessoas que estão no serviço público. E aí, essa variação de comportamento é justamente o que se trata nesse tema do controle disciplinar. O indivíduo, né, o cidadão, quando ele resolve prestar um concurso público, né, e ele é aprovado num processo seletivo, num concurso público, então, o que acontece? Ele chega no serviço público e ele já carrega em seus ombros duas responsabilidades, que são a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, pelas suas condutas, pelos seus atos. E quando ele é admitido no serviço público, mediante o concurso público, quando ele é admitido no serviço público, ele agrega uma terceira responsabilidade, que é a responsabilidade administrativa disciplinar. Porque ele representa uma esfera, um órgão, por exemplo. Exatamente. Então, é preciso que haja um controle da administração sobre os atos praticados no exercício funcional desse indivíduo recém-chegado e por toda a sua trajetória durante a administração pública. Então, tem existe todo um mecanismo criado pelo Estado, né, pela administração, para observar o andamento da funcionalidade dessa administração pública e fazer com que haja uma promoção da regularidade funcional. Porque é isso que o cidadão, é isso que a sociedade espera, que o serviço público funcione de forma regular, né? Tanto na eficiência do que se produz, do que se trabalha, quanto também no comportamento daqueles indivíduos que estão agora, né, já que passaram no concurso público, dentro das diversas carreiras públicas que existem por aí. É o mínimo que a gente espera, a gente paga imposto para garantir, inclusive, o salário desses servidores e, obviamente, quer cobrar o bom serviço. Mas no setor, no órgão que esse servidor trabalha, quem é responsável por essa fiscalização da boa conduta desse servidor? A responsabilidade é o seguinte, vou tentar estruturar mais ou menos aqui para a gente compreender aonde é que cada um toca a sua responsabilidade. A administração pública, ela é estruturada, né, através de um poder hierárquico. Existe um poder hierárquico na administração pública como um todo. Esse poder hierárquico é exatamente o poder de estratificação de mando. Quem manda, o que manda, para quem manda, o que manda, isso está dentro do processo hierárquico, né? Mas para que esse processo hierárquico tenha efetividade, era preciso que existisse um instrumento que desse efetividade ao poder hierárquico. E o instrumento que dá efetividade ao poder hierárquico é o poder disciplinar. O poder disciplinar é que observa tudo para que o poder hierárquico funcione de forma perfeita, como foi pensado pela administração pública, pelo legislador, obviamente, que é o legislador que constrói toda essa estrutura. Então, o poder hierárquico surge nessa perspectiva. Então, quando você tem essa ideia ou essa certeza de que o poder disciplinar é que dá efetividade ao poder hierárquico,
Então, quem observa a regularidade funcional são os primeiros escalões hierárquicos dentro de qualquer instituição. Então, tem um setor e aí tem um chefe daquele setor. Aquele chefe de setor é responsável por quem está trabalhando direto com esse servidor. Velar, né? por tudo aquilo. Isso é o que alguns colegas disciplinaristas chamam de poder disciplinar de primeiro momento, que é aquela proximidade mesmo. É aquele chamamento à responsabilidade. Você está chegando atrasado, você não está cumprindo aqui, esse protocolo não é assim, é desse jeito. Então tem que haver um diálogo dentro da administração para que o poder disciplinar ocorra no primeiro momento, já. Agindo até de forma preventiva, porque quando você trabalha naquelas coisas que ainda não estão em proporções elevadas, talvez nem sequer o processo disciplinar clássico seja deflagrado, porque a própria gestão já se encarrega de promover a regularidade funcional, porque essa é a objetividade do direito disciplinar, é a objetividade do poder disciplinar, é promover a regularidade. Mas muita gente acha que essa regularidade ela ocorre sempre com um processo, com uma sindicância, com um processo administrativo disciplinar, com a punição disciplinar de um servidor, com suspensão, com demissão. Mas não, o processo disciplinar, aliás, o poder disciplinar, ele tem uma objetividade, tem um querer desse instrumento. E esse querer é promover a regularidade. E nada melhor do que você promover essa regularidade agindo de forma preventiva, trabalhando preventivamente na gestão, na administração, para que não surja dali uma demanda de aparente interesse disciplinar. Mas, por exemplo, uma denúncia de um servidor que não está trabalhando conforme que se espera, ela deve partir do órgão que ele trabalha, ela pode ser anônima, como é que funciona? Pode. Normalmente o que acontece? A Constituição ela veda o anonimato, então ela não alberga aquelas instrumentalizações processuais que são decorrentes de anonimato, mas as instrumentalizações processuais, as investigações não, porque a administração ela pode agir, inclusive, de ofício, ela pode investigar disciplinarmente, né, em fase preliminar, em fase antecessora, os seus servidores, mesmo sem ter denúncia alguma. Mas quando vai para a esfera da justiça, aí precisa de aí fatos. já a esfera da justiça já é um outro ambiente, em paralelo ou não à administração pública. Ainda no ambiente administrativo, a administração toma conhecimento de um fato praticado por um servidor, mas isso chega de forma anônima. O que a administração não pode é deflagrar um processo regular, com contraditório, com ampla defesa e tudo, em face de uma denúncia anônima. Isso ela não pode. O que é que ela tem que fazer? Ela, tomando conhecimento daquela denúncia anônima, a administração promove uma investigação para definir, para obter a informação verídica da autoria daquele fato de aparente interesse disciplinar e ter uma dimensão da materialidade, do quem fez e o que fez. Quem fez e o que fez. Como resultado dessa investigação, ela produz um relatório e esse relatório é que legitima a instauração de um processo disciplinar. A denúncia anônima não será sequer considerada mais porque ela foi apenas o gatilho para investigar. Mas investigar em sede inquisitorial, em sede preliminar, não num processo disciplinar direto. O processo disciplinar vai nascer do resultado da investigação e não da denúncia anônima tão somente. Então, é assim que acontece. E o que é exatamente o processo administrativo disciplinar, professor? Bom, o processo administrativo disciplinar é um dos mecanismos que o poder disciplinar dispõe para promover essa regularidade funcional. E esse instrumento que o poder disciplinar dispõe do processo disciplinar é justamente um encadeamento de atos, né, de atos processuais, de produção da prova, do lastro probatório, como se chama, né, para, eventualmente, ao final desse processo, aplicar a sanção cabível à dimensão daquilo que o servidor, eventualmente, praticou. Então, chegou uma notícia para a administração fez uma investigação preliminar, ou mesmo não fez a investigação preliminar, porque, às vezes, a denúncia já chega com essa autoria e materialidade já definida, não é anônima. Nem recorre à investigação. Aí não há necessidade de fazer investigação preliminar. Nós vamos direto para o processo administrativo disciplinar, quer seja uma sindicância, quer seja um processo administrativo disciplinar. Então, quando a gente inicia esse processo disciplinar, é um encadeamento de atos para contextualizar esse lastro probatório. Então, isso vai depender qual é a via processual que a gente vai utilizar, se é uma sindicância,
se é um processo disciplinar, vai depender da dimensão da materialidade, a dimensão do que o servidor eventualmente praticou. Se for uma conduta de menor gravidade, de importância, mas não de tamanha gravidade, certamente será tratado em sede de uma sindicância e as sanções que ele eventualmente submeterá serão sanções mais brandas, uma advertência, uma suspensão. Quem é que define se foi tão sério ou não, por exemplo? Quem define, a primeira análise é a análise da escolha da via processual. Tá. O gestor maior do órgão, isso eu estou falando em função de alguns estatutos, porque Sim. há uma multiplicidade É isso que eu gostaria de muito saber. grande de Existe estatutos. um documento que prevê tudo isso, então? Existe para cada nicho de servidores, por exemplo. Os servidores públicos civis do Estado do Ceará. Nós temos o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. Se eu estou tratando, por exemplo, de um militar que cometeu uma infração, não é o Estatuto dos Servidores Civis, é o Estatuto dos Militares e o Código Disciplinar dos Militares Estaduais, não das Forças Armadas. Mesmo que ele seja um servidor estadual. Servidor estadual. Ele é uma categoria de servidor público estadual, mas ele é... Das Forças Armadas. Não, das Forças Armadas é federal. Já é outra... tá. Já é outro, ele não é tratado no Estado do Ceará. É tratado pela União, através dos seus mecanismos de controle. Mas, se for, nós estivermos falando de um servidor público estadual, civil ou militar, então o Estatuto nosso tem toda uma previsão de como é que se desenvolve esse processo. Se eu estiver tratando de um servidor da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por exemplo, ele já tem o seu próprio estatuto também, já não é mais o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará, tem seu estatuto próprio. Algumas prefeituras do interior têm seu próprio estatuto, aquelas que não têm se socorrem do Estatuto dos Servidores do Estado, né? Mas então vai depender muito de a qual regime jurídico o servidor está vinculado. Esse regime jurídico, se ele é de uma fundação, se ele é de uma autarquia, isso vai variar. Isso é bem complexo. Tem uma certa complexidade. Mas quando a gente mergulha no tema mesmo, a gente acaba vendo que tem os locais para se alocar esses casos, né? Então, o processo ocorre de acordo com o estatuto de cada servidor. O servidor tem o estatuto que diz como é que esse processo vai ser E nesse desenvolvido. estatuto está previsto o que seria mais grave ou menos grave? Já tem uma previsão de infrações, né, de possíveis infrações disciplinares, né, determinadas condutas como condutas leves, condutas médias, condutas graves. Tem estatuto que chama algumas condutas de gravíssima. Isso muda muito de acordo com cada um estatuto. Só para entender, o que seria gravíssimo? São aquelas que ofendem fatalmente o serviço público, por exemplo, a prática de condutas que também correspondem a infrações criminosas, né, criminais, que tem a ver com crimes contra a administração pública. Quebrar também. alguma coisa, subtrair... Alguma coisa que, exatamente, alguma coisa que seja... Isso aparece nos estatutos, né? Se eu falar algum aqui, pode ser que em algum estatuto isso não seja gravíssimo, né? Seja grave. Então, são condutas de elevado teor de nocividade para a administração pública, para a regularidade funcional e que, possivelmente, uma vez aferidas, né, em sua inteireza, elas vão, talvez, implicar na demissão do servidor. Então, normalmente, as infrações gravíssimas ou as infrações graves, uma vez aferidas, elas tendem a encaminhar o indivíduo para a aplicação da sanção capital, né, que seria a demissão do indivíduo. E as infrações médias e as infrações leves, aquelas mais brandas, podem, eventualmente, sancionar o servidor com alguma das sanções previstas na norma também, e as sanções também são previstas na norma. O gestor não pode aplicar ao indivíduo, ao servidor, uma sanção que não esteja prevista na norma. Não pode ser pessoal, por exemplo, pode ser algum. A pessoalidade tem que andar longe de tudo isso. Até no momento mais embrionário. Direito da pessoa não gostar do servidor. Você pode não gostar. Mas a partir do momento que ele está fazendo o trabalho dele... Não há correlação. Tá. Tanto é que a vida funcional do indivíduo, a vida pregressa do indivíduo, a vida funcional dele, não é nenhuma condição de procedibilidade. Um exemplo, eu posso ter um servidor que é um servidor excelente, um servidor que tem já 25 anos de serviço público, e ele é reconhecidamente um servidor excelente, mas aí ele comete uma falta grave, uma falta gravíssima, ele vai ter que submeter a um processo administrativo disciplinar e ele pode ser demitido, tendo sido um servidor perfeito. E eu posso ter um servidor que não corresponde além das expectativas, um servidor ali que está na dele e tal, e lá no final ele comete uma infração, que é uma infração mais simples, e aí você não pode dizer, então agora é a oportunidade de botar esse servidor para fora. Não pode, porque a falta que ensejou a abertura desse último processo dele é uma falta de dimensão menor, e essa dimensão menor não legitima a aplicação
de uma sanção gravosa. Então, ele será advertido ou será suspenso por alguns dias. Tem todo um desenho normativo que conduz o gestor à aplicação da sanção. Não é uma coisa que sai da cabeça dele, isso aqui eu vou... Hoje não estou no bom dia, vou Tô no demitir bom dia, uns eu vou 3 aplicar ali. isso. Isso não rima, né? Não harmoniza com o Que processo. bom também, né? Isso é importante. É importantíssimo, porque a impessoalidade tem que imperar no serviço Sim. público. Tanto a impessoalidade originária daquele que pratica o ato, quanto a impessoalidade destinatária. Eu não posso escolher para quem eu vou fazer isso ou aquilo. Não pode ser assim. Tem que ter um tratamento linear. Obviamente que as pessoas são tratadas distintamente, cada um. Isso não ofende a pessoalidade, a impessoalidade, não ofende. Mas eu tenho que tratar todos em iguais condições, mesmo que o tratamento seja diferenciado. Mas todo mundo tem que ser tratado em iguais condições. Né? Isso é a previsão, isso é um preceito, né? Isso é um postulado que a gente precisa, não pode arredar dele em hipótese alguma. Perfeito. Olha, o Cena Pública vai para o intervalo, eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais, tem Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Entra lá e confere o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje o doutorando em Políticas Públicas, mestre em Direito, Gestão de Conflitos e professor de Processo Administrativo Disciplinar, Juarez Júnior. A pauta de hoje é o controle disciplinar da administração pública. Professor, no bloco anterior a gente falou muitas vezes entre sindicância e o PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar. O que é que difere um do outro? A diferença da sindicância e do processo disciplinar é até interessante, Christian, que quando eu estou falando sobre esse tema em alguns estados, né, eu tenho a oportunidade Você é de viajar. conferencista, inclusive, né? Eu tenho a oportunidade de viajar por vários estados falando sobre esse tema e existe uma autonomia legiferante ou de produção legislativa dos entes federativos no que diz respeito a direito administrativo. E direito disciplinar é uma dessas categorias. E aí, por conta dessa autonomia, a gente tem uma multiplicidade de termos. Às vezes eu estou falando de sindicância, do conceito de uma sindicância em um estado, e quando eu chego num outro estado que eu estou falando de sindicância, lá não é isso, lá é outra coisa. Sindicância, lá aquele conceito tem um outro nome. Tanto é que eu tenho uma apostilazinha, quando eu vou dar essas aulas, eu construo uma apostilazinha. Então antes eu botava sindicância, e aí eu conceituava a sindicância para poder falar sobre isso. E como eu comecei a notar ao longo de todos os anos, eu comecei a notar que sempre tinha uma variação, então agora eu não boto mais o nome. E trocou por qual? Eu coloco um traço, Tá. eu coloco um tracinho, e aí eu tenho o conceito sobre aquele instrumento processual, e aí eu converso com os alunos sobre aquele conceito. E ao final eu pergunto, como é que vocês chamam isso aqui? Bacana. Com a legislação de vocês? Aí eles me dizem, professor, isso aqui é procedimento disciplinar, isso aqui é sindicância, é isso? Vamos preencher agora. Aí eu coloco um nome ao final. Primeiro a gente discute o conceito. Mas em linhas gerais, qual é a diferença de uma sindicância e de um processo administrativo disciplinar? A sindicância normalmente é um instrumento menos complexo, né, que pode ser conduzido, inclusive em alguns estatutos, pode ser conduzido por um único servidor. Certo. Não necessariamente por uma comissão, mas por um único servidor, em alguns lugares é possível. Existem sindicâncias, categorias de sindicâncias que são sindicâncias meramente investigativas, que seria uma fase antecedente do processo disciplinar, que seria para reunião de conectivos pré-processuais, como diz o professor José Armando da Costa. Né? E aí essa sindicância não aplica punição, ela só reúne esses conectivos pré-processuais de autoria e de materialidade e legitima a instauração de um processo, que aí nesses lugares chama-se processo administrativo disciplinar. E em alguns outros estatutos, a sindicância ela tem possibilidades punitivas. Então ela já tem contraditório, tem ampla defesa, então ela é um processo. Mas é um processo em face de condutas de menor gravidade, que eventualmente conduzam o gestor a julgar aquela sindicância e aplicar ao servidor apenas a sanção de advertência ou de suspensão até 90 dias, em alguns estatutos tem até 60 dias, até 90 e tal. Quando nós estamos diante de uma falta de maior gravidade, e aí essa falta de maior gravidade, ela não comporta
a sua investigação, a sua investigação administrativa, ela não comporta numa sindicância, porque já existe uma possibilidade do servidor ser apenado com a sanção da demissão, né? Ou então com a cassação da aposentadoria, que é uma das sanções que a legislação federal prevê, e alguns outros estatutos. Então, aí é um processo um pouco mais complexo. Esse processo um pouco mais complexo, ele é conduzido por uma comissão, né, formada por 3 servidores. Quem é que é servidor do órgão esse servidor vai ser julgado e trabalha? Ele trabalha. Então, existe também um critério para... Quem define essas pessoas? Normalmente, o que é o regular? O regular é que existam comissões permanentes. Ah, tá. Já montadas. Elas são sobre voto? Elas são eleitas? Não, não, elas são designadas, mas elas já compõem a comissão permanente. Então, digamos, eu tenho uma comissão permanente em determinada repartição. Tá. E aí essa comissão permanente é formada por servidor A, B e C. Estão lá os 3 servidores, eles fazem parte da comissão de processo. Um belo dia chega a notícia de uma conduta praticada por um colega tal daquela repartição. A autoridade maior do órgão vai determinar a instauração da sindicância. Nesse caso, o gestor. Ele determina a instauração da sindicância. E aí essa determinação vai para as mãos dessa comissão. Comissão permanente é quem vai processar tudo aquilo. Ao final daquele processamento, a comissão vai emitir um relatório, dando a sua opinião sobre tudo que ela apurou, ao gestor que determinou a instauração. E o gestor faz o julgamento. Aí ele que determinou a instauração, ele é que estabelece o julgamento, se ali vai caber uma repreensão, uma suspensão, se ele será demitido. Agora, a demissão, ela é um ato do governante, no caso do Estado, é um ato do governante, o gestor do órgão não tem autoridade para demitir. Ele sugere. Ele encaminha para a autoridade. O processo todo. Encaminha aquilo para, a não ser que haja uma delegação para o secretário de Estado. Se houver delegação para o secretário de Estado, aí ele pode demitir por delegação. Porque a autoridade é de quem nomeou, quem nomeia é o governador, então ele é que demite. Então, mas há delegações para isso. Em alguns estados, o governador delegou para os secretários de Estado o poder de demitir, né? Então, acontece isso. A sindicância, normalmente ela é em face de uma conduta de menor gravidade, e o PAD, chamado, né, conhecido PAD, ele é em face de uma conduta de maior gravidade. Então, tem algumas características, né, que inclusive nas aulas que eu ministro, na Escola de Gestão Pública, aqui no estado do Ceará, a gente fala disso de forma bem detalhada, que eu acho que talvez não tenhamos tempo aqui para falar assim de forma bem detalhada. Mas para uma compreensão geral do tema, é isso. Nós partimos para uma sindicância quando a falta cometida, né, já definida a autoria e materialidade, ela não seja de gravidade capital. Não seja de gravidade capital. E se for, aí a autoridade vai determinar a instauração de um PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Professor, partindo do pressuposto que a gente tem eleição a cada 4 anos e digamos que muda o governador, o prefeito, enfim, geralmente mudam os gestores, que são os secretários de pastas. Existe muito caso de insubordinação com essas trocas? Eu não sei como é que funciona no serviço público aqui do Ceará, por exemplo. Porque imagina, eu passo 4 anos tendo um chefe, daqui a 4 anos eu tenho outro chefe, e às vezes na mesma gestão muda de gestor 3, 4 vezes. Isso gera insubordinação entre os servidores? Não necessariamente por essa razão, né? A insubordinação está muito mais na gestão em si, não em quem está gerindo. Está muito mais no funcionamento do órgão, como é que as coisas estão acontecendo. Nós falamos no bloco anterior, a gente falou sobre impessoalidade. E essa relação do servidor com o gestor, ela tem que ser uma relação sempre pautada pela impessoalidade. Então, não importa quem é o meu chefe, né? O meu chefe, a minha relação funcional é com a chefia. Tem que ser profissional daqui para lá e de lá para cá também, exatamente, né? Porque essa relação de respeito, né, hierárquico, ele é uma via de mão dupla, né? Tanto que os militares, por exemplo, né, tem uma coisa interessante. Todo militar ele tem que prestar continência para o seu superior hierárquico. Ele tem que prestar continência. Mas o superior hierárquico tem que responder à continência. Então ele não pode... Se você um dia vir essa cena de um militar e um policial, um militar das Forças Armadas, passando por um superior hierárquico e prestando a continência para esse superior hierárquico, e você perceber que o superior hierárquico não fez a mesma coisa de volta, aí você está diante de um fato
de um fato de interesse disciplinar praticado pelo superior, que não respondeu à continência. A continência é uma, estou dando o exemplo do militar para ficar bem fácil. Militar superior, tem até uma história engraçada que está no imaginário aí, que o oficial estava na sacada do quartel e estava chovendo assim, e ele viu uma cena lá no meio do pátio, que era um soldado prestando continência para um tenente, várias vezes, uma atrás da outra, prestando continência, e o tenente só lá olhando para ele e tudo mais. Aí ele mandou chamar o tenente. Aí o coronel mandou chamar o tenente. Quando o tenente chegou, ele perguntou o que estava acontecendo ali fora. Ele disse, não, coronel, é porque esse soldado é muito insubordinado, ele não prestou continência para mim, eu mandei ele prestar 100 continências para mim. Aí o coronel foi e disse, mas eu não vi você respondendo nenhuma das 100 continências, eu não vi você respondendo. Então você vai lá agora e você responde as 100 continências que ele te fez e você não respondeu nenhum. Aí ficou o tenente prestando continência para o soldado, mas na verdade ele estava respondendo as 100 que ele não respondeu. Essa relação hierárquica, muitas vezes a gente quando fala de hierarquia, a gente sempre olha do superior para o subordinado. Mas a relação hierárquica, ela pressupõe uma relação de respeito, de correspondência, que ela tanto é lateral, ela é colateral, como ela é ascendente e descendente. Então, tem uma relação de respeito do gestor de uma repartição pública com os seus subordinados. Ele não é nem que ele fosse o proprietário daquilo, se a gente estivesse falando aqui agora de direito trabalhista, nem o proprietário tem essa autonomia para ficar subjugando os seus subordinados. Imagina no serviço público, que todo mundo está ali pelo mesmo ideal de proteção, né, do bem comum. Né? Qual o papel da controladoria no processo administrativo disciplinar? A controladoria que você está falando é a CGD. A CGD, isso. Isso. A CGD foi criada em 2011, né, no estado do Ceará, foi uma inovação do governante. Quem era na época, 2011? Era o governador Cid Gomes. Cid. Governador Cid Gomes. Então, o que é que aconteceu? Nós tínhamos a corregedoria da Polícia Militar, tínhamos a corregedoria da Polícia Civil, e essas corregedorias tratavam dos seus temas internos, né? Então, com a ideia de oferecer mais transparência a esses processos e tudo, o governador, na época, o governador Cid, ele criou a Controladoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública. Foi em 2011 a criação desse órgão e deu a ela uma autonomia administrativa, né, e financeira. E a Controladoria hoje é uma Secretaria de Estado. Ela não é um órgão tão somente, ela é uma Secretaria de Estado no mesmo nível da Secretaria de Segurança Pública. E a Lei Complementar 98, né, ela trouxe toda essa competência processual disciplinar das polícias, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense, ela levou tudo isso para a CGD. Então, a CGD ela é a autoridade disciplinar no âmbito da Secretaria de Segurança Pública apenas. Se a gente estiver falando de outra pasta, por exemplo, essa outra pasta, algumas têm corregedoria, né? Eu acho que a Cefaz tem, a Secretaria da Fazenda tem corregedoria, e dentro da Procuradoria-Geral do Estado existe uma Procuradoria de Processo Disciplinar, que é a PROPAD, que cuida dos processos disciplinares das diversas secretarias de Estado que não tem corregedoria, né? Que não tem um órgão próprio de corregedoria. Então, tudo isso é processado lá na PGE, de todo mundo. Dos militares e da Polícia Civil e da PFOS, é processado na CGD, na Controladoria Geral de Disciplina. Os da Cefaz são processados, né, em sede de procedimento de sindicância na Corregedoria da Cefaz, que eles têm uma corregedoria lá. E as outras pastas, se eu estiver falhando aqui de alguma que tem aqui, eu não estou lembrando, mas é mais ou menos isso. São processadas na PROPAD, lá na PGE. Né? Mas a autoridade que determina a instauração dos processos é o titular de cada pasta. Então, a PGE processa, mas quem deflagra o processo é o secretário de Saúde, é o secretário de Infraestrutura, é o secretário de Planejamento, né? É o gestor da pasta. Mas quem processa é a PGE. No caso da Segurança Pública, quem deflagra é a CGD, e quem processa é a CGD, e quem julga é a CGD. O servidor, ele pode, por exemplo, pedir exoneração para evitar um processo administrativo, isso funciona? Não, porque se ele já tiver, o processo já estiver em andamento, os estatutos, uma boa parte dos estatutos já colocam como um impeditivo da aposentadoria voluntária, né? No caso da aposentadoria voluntária, ele já coloca um impeditivo quando você está respondendo a um processo disciplinar. Então, é preciso que esse processo chegue ao final, para saber qual tipo de sanção. Porque, às vezes, o servidor pede a exoneração, como você está falando,
ele pede a exoneração justamente para que ele, é como se ele saísse sem nenhuma marca. Sim, é para não sujar o currículo sujar lá. o seu currículo, né? Ficha Sair sem limpa. nenhuma marca, né? Mas a administração pode perfeitamente continuar esse processo e fazer, dependendo do estatuto, né? Tem estatuto que tem essa previsão de conversão daquele ato administrativo que foi originário. Digamos, o servidor pediu exoneração, o processo continua e ao final do processo, por exemplo, seja convertida a exoneração em demissão. E aí o ato de saída do servidor passaria a ser convertido. Isso, alguns estatutos têm essa previsão, outros não. Então, como eu falei para ti, a gente, quando está falando desse tema, a gente tem que saber para quem está falando. Para quem está falando. Para quem está falando, né? Porque cada um tem um estatuto. Por exemplo, alguém pode me ouvir e dizer assim, não, isso aqui não cabe aqui. Ah, mas tudo bem, não cabe aqui porque o seu estatuto não permite. Aí tudo bem, nesse caso não cabe realmente. Mas nos estatutos que permitem, é possível fazer essa conversão da exoneração a pedido, né, aquela exoneração voluntária do indivíduo, para uma demissão ou a destituição do cargo em comissão. Às vezes a pessoa está só no cargo comissionado, né? E aí ele sabe que cometeu uma infração, sabe que aquilo vai chegar ao conhecimento, sabe que ele será exonerado ex officio. Aí o que ele faz? Ele pede exoneração antes. Do cargo comissionado. Comissionado, por exemplo. Se o Mas mantém a estabilidade. Não tem estabilidade. Ah, tá, ele só é comissionado. Okay. Comissionado não tem estabilidade. Então, mas ele Mas servidor pode ser comissionado também, né? Mas o comissionado do servidor é em paralelo com o seu cargo efetivo. Exato. Né? Tá. Porque não há problema de acumulação de cargos, um efetivo então, com um comissionado. Quer dizer que todas essas regras que a gente está falando se aplicam para terceirizado ou para comissionado também? Aplica-se também para os comissionados. Alguns estatutos não têm especificamente uma regra para o comissionado. Mas como é uma função pública, do mesmo jeito, aplica-se a ele também. Né? Porque é publicado em edital, a contratação, exoneração, por isso que se aplica. Ele é nomeado num ato público. Esse ato diferente do terceirizado, aí não. O terceirizado é diferente, porque o terceirizado está regido pela CLT, ele é regido por estatutos. Ele não é regido pelo Estatuto dos Servidores, ele é regido pela consolidação das leis do trabalho. Não sabia que o comissionado também era incluído. O comissionado ele tem uma função pública. E essa função pública faz com que ele se assemelhe para fins processuais e de controle aos servidores públicos efetivos mesmo, para esses fins, né? Bônus e ônus, né? Porque você vai tutelar interesses coletivos do mesmo jeito. Então, como você vai tutelar interesses coletivos do mesmo jeito, tem que ter uma responsabilidade para aqueles atos que você produz. Às vezes o indivíduo ele exerce um cargo exclusivamente comissionado, mas ele decide situações administrativas de uma coletividade. Então, e a responsabilidade? Ficaria onde? Sem contar que o servidor ainda tem aquela história que eu falei no primeiro bloco, que é a da tríplice responsabilidade. Ele pode, numa única conduta, o servidor numa única conduta, ele responder penalmente, civilmente, disciplinarmente, por um único fato praticado. Então, quando ele pratica um ato, esse ato pode ser de interesse penal também, não só de interesse disciplinar, pode ser de interesse penal, né? Principalmente, por exemplo, quando ele comete um crime contra a administração pública, isso é uma infração disciplinar, isso é um crime também, né? Então, ele vai responder na justiça por um crime contra a administração pública e vai responder disciplinarmente por uma infração disciplinar que corresponde a essa conduta que é ofensiva à administração pública, né? Perfeito. Olha, o Cena Pública vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Público. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Hoje eu recebo aqui no estúdio o doutorando em Políticas Públicas, mestre em Direito e Gestão de Conflitos e professor de Processo Administrativo Disciplinar, Juarez Júnior. Professor, a gente estava falando aqui das punições previstas, processos administrativos para o servidor. Como é que o servidor pode e deve se resguardar também para tentar evitar uma punição mais severa, se ele acha que não é justo, ou até uma exoneração? Ele pode recorrer a um advogado, por exemplo? Sim, o processo administrativo disciplinar, né, a própria Constituição Federal equiparou os processos administrativos aos processos judiciais, inclusive no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, obviamente. Então, quando você é chamado a responder a um processo administrativo disciplinar, você tem direito à sua defesa. Sua defesa. Sua defesa.
E essa defesa pode ser uma defesa técnica, por advogado, ou uma defesa realizada por servidor do mesmo órgão, servidor que tenha o mesmo nível hierárquico ou maior, ou que tenha o mesmo nível intelectual ou maior. Isso é uma regra prevista em estatutos. Alguns estatutos têm isso. Só que essa questão foi uma questão discutida pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante, né, que tanto vincula a administração quanto vincula o Poder Judiciário, dizendo que a ausência do advogado, é a súmula vinculante número 5, a ausência do advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Isso foi que abriu espaço para que os normativos que não têm previsão expressa da presença de advogado possam utilizar desse instrumento do servidor como um defensor. Então, eu estou respondendo a uma sindicância, por exemplo, eu posso chamar um colega, servidor também, para realizar a minha defesa, desde que ele tenha o mesmo nível hierárquico ou acima, ou então o mesmo nível intelectual ou acima. Né? Por conta dessa abertura intelectual, no caso, é formação? É a formação. Tá. É a formação. Ter o mesmo nível. Todos os dois são graduados, todos os dois são mestres e tal. Aí, essa é uma condição quando o Estatuto não obriga a presença do advogado. Tem um trabalho que eu defendi lá em Brasília, num congresso de direito disciplinar, em que eu levantei a questão de que a súmula vinculante número 5, que abre esse espaço para que não haja defesa técnica por advogado, e sim por um servidor, de que ela só poderia ser aplicada se o normativo do servidor tivesse esse silêncio com relação à defesa por advogado. Então, por exemplo, a lei federal, a lei 8.112, ela não tem essa cobrança do advogado. Então, a súmula supriria essa lacuna e aceitaria que o outro servidor. Mas se a gente for falar, por exemplo, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará, aqui tem um artigo que diz especificamente que a defesa tem que ser por advogado. Então, se tem que ser por advogado, tem que ser por advogado. A súmula não está falando com esse normativo, porque as súmulas vinculantes, elas não vinculam o legislativo. Então, o legislativo pode legislar da forma que entender. E a súmula também não é proibitiva. Ela só diz que a ausência não ofende. Mas aí até a conclusão do meu trabalho lá em Brasília foi de que se a ausência do advogado no processo disciplinar não ofende a Constituição, muito menos ofende a presença dele. A presença do advogado ofende menos ainda. Né? Então, o servidor pode sim e deve sim, para ao final do processo ter um relatório, ele tem que ter defesa. Se não houver defesa no processo disciplinar, a sanção seria ilegítima, seria uma sanção que ofendeu ao devido processo legal, porque não houve o exercício da defesa. Então, o servidor tem que ter uma defesa. Se por acaso o servidor não apresentar esse advogado, digamos que ele não leva um advogado, não leva um defensor, não leva ninguém. A própria comissão, a própria autoridade administrativa tem que designar um defensor dativo para acompanhar aquele processo. Porque às vezes a pessoa acha que não tem culpa nenhuma e nem vou querer me defender. Não tenho dinheiro para pagar advogado, não vou me defender desse processo. Então, a própria administração tem que promover a defesa dele, tem que proporcionar a defesa dele, através da defensoria pública, de um servidor designado, dependendo de como é o estatuto de cada um. Mas o fato é que não pode finalizar o processo sem que tenha havido defesa do servidor. Essa defesa ela é necessária, ela é obrigatória, ela invalida completamente a sentença, né? Se por acaso não for verificada a presença da defesa em toda a instrução processual até o final. Durante o processo administrativo, o servidor ele tem que ser afastado, ou se não tem, ou tem, quando é que deve ser? Não necessariamente há o afastamento. O afastamento ele precisa que haja no Estatuto do Servidor os pressupostos legais, né, a previsão legal para o afastamento, e é preciso também que hajam os motivadores, os motivos pelo qual eu estou afastando. Então, presentes os pressupostos legais e os motivadores daquele afastamento, o servidor é afastado. Normalmente, esse afastamento tem uma previsão legal, já dizendo qual é o tempo de afastamento, mas se não houver previsão, né, desse afastamento, do tempo desse afastamento, esse afastamento não pode ser superior ao prazo legal para a conclusão do processo. Porque o processo disciplinar tem um prazozinho previsto na lei. São o quê, 90 dias? 60 mais 60, depende do estatuto. 60 mais 60, com prorrogação de igual período. Então, digamos, se for 60 com prorrogação de igual período, seria 120. Aí, digamos que esse estatuto não tem previsão do tempo do afastamento. Se ele não tiver previsão do tempo do afastamento, esse afastamento só pode ser os 120. Só pode ser o prazo
previsto na lei para a conclusão do processo. Então, mas E ele continua recebendo salário normalmente? Não há perda, normalmente não há perda de vencimentos de salários durante o afastamento preventivo do servidor. Agora, esse afastamento preventivo, geralmente, ele já tem um efeito sancionador. Sim. Muito embora não seja ainda a sanção que ele vai sofrer ao final, eventualmente, mas ele já tem um aspecto sancionador. E o processo disciplinar ele é desassossegador por natureza. Então, o servidor público, quer seja inocente ou não, quando ele entra num processo disciplinar, ele já produz nele um desassossego no indivíduo, né? Independente de qual vai ser o resultado, né? O processo em si já é desassossegador, mas ele é necessário porque por trás de tudo isso existe uma coletividade que espera a regularidade do serviço público. Então é inaceitável, né, que o servidor não honre com essa confiança que é colocada diante dele para o exercício funcional público. Agora, não sei se na CLT isso é correto, existem punições, somadas essas punições, existe a previsão da demissão. Não sei se é assim que funciona. No caso do serviço público, existe uma quantidade de advertências que eu posso receber, somadas elas, eu vou ser exonerado ou não tem nada a ver? Não, geralmente o processo disciplinar, ele não é feito pelo conjunto da obra. Perfeito. Ele é feito por um fato específico, né? Gravidade do fato. Esse conjunto da obra, ele vai ser importante por ocasião do julgamento. Tá. Se eventualmente essas punições entra ali no não processo também. Ela é no julgamento, lá no final. Tá. Então, por exemplo, quando eu até falei num dos blocos, eu falei que a vida pregressa do servidor não é condição de procedibilidade. Eu posso ter uma pessoa que era maravilhosa e fez uma bobagem. Ou então alguém que vem fazendo umas bobagenzinhas e fez mais uma bobagem ao final. Bobagenzinha até infeliz da minha parte, que não existe bobagenzinha no serviço público. Bobagem é bobagem. Bobagem de menor gravidade ou bobagem de maior gravidade, né? Então, quando você tem uma situação como essa, você vai analisar o fato último, é o processo. É por conta do fato último. Agora, quando eu chego no momento de fazer o julgamento daquele processo, aí eu levo em conta a vida pregressa do indivíduo, que não foi levada em conta para a instauração desse último processo. Mas será levada em conta para o julgamento. Torna então, um agravante aí também, né? Digamos que um servidor nunca cometeu nenhuma falta e cometeu uma falta de densidade X. Ele vai ser julgado e ele pega determinada punição. E eu tenho um outro servidor que tem várias falhas e cometeu uma falha X também, na mesma dimensão do primeiro exemplo que eu dei, na mesma dimensão. Mas o julgamento dele será diferente, porque tem uma história para trás. Essa história para trás é importante por ocasião do julgamento do processo. Não para a instauração do processo, mas no julgamento do processo, a vida funcional do indivíduo vai ser levada em conta. Isso é importante. Isso é importante. O servidor que foi exonerado por um processo administrativo, de repente ele presta um outro concurso para o governo do estado, por exemplo, ele pode assumir a vaga, tendo já passado por um processo e tendo sido exonerado? Os estatutos, eles preveem que o indivíduo que é demitido, ele normalmente, a maioria deles prevê um lapso temporal de 5 anos. Tá. De 5 anos. Então, se ele, por acaso, isso depende muito do edital do concurso que ele está fazendo. Cada caso é um caso. O edital do concurso que ele está fazendo é que tem lá as regras de ingresso ou não, tem uma investigação social, né, pede lá que ele tenha folha corrida. Exatamente, tem antecedentes criminais e tal. Então, essa questão vai depender muito mais do edital do novo concurso que ele quer se submeter, né? E, normalmente, se ele já tem mais de 5 anos daquela demissão, por exemplo, ele teria uma reabilitação dele para participar. Mas, repito, isso depende muito do estatuto que tem a previsão, o estatuto para a carreira que ele agora quer se submeter. Porque senão seria uma sanção perpétua, né? Sim, Se foi demitido, nunca mais pode entrar. Nunca mais não existe, né? Porque nunca mais ofende a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela veda as sanções de natureza perpétua. E se ele não puder mais entrar, ele estaria sendo sancionado perpetuamente, a nunca mais poder entrar no serviço público. Então a gente sabe que tem que ter um momento que ele pode entrar novamente no serviço público. Professor, a gente está falando aqui, deve ter muita gente em casa que tem feito concurso repetidamente. O senhor tem contato com essas pessoas também, elas têm noção dessa, eu vou chamar burocracia aqui, mas na verdade são coisas previstas para garantir o bom funcionamento do serviço público. Esses concurseiros têm noção de todo esse processo? Eles têm uma noção, mas uma noção muito, muito superficial, porque... Os próprios servidores também? Não, os servidores, eles já têm um pouco mais de noção, porque alguns participam de cursos de formação,
né? Principalmente na área da segurança pública. E aí tem disciplinas que tratam sobre isso, né? Para ele chegar sabendo das suas responsabilidades. Mas tem cargos públicos que não tem curso de formação. Você passa no concurso, é nomeado, toma posse e já começa a trabalhar. Né? Uma E coisa aí que não tem acaba nada a ver com a sua formação, inclusive, às E vezes. o único problema, um grande problema que tem é porque esse tema do controle disciplinar da administração, processo administrativo disciplinar, quem está nos assistindo aqui agora que tem formação jurídica, sabe que isso não é tratado nas universidades. Não é tratado nas universidades. E aí o que acontece? O estudante de Direito, ele termina o curso de Direito, não viu nada disso. Aí ele faz o exame da Ordem dos Advogados, aí ele passa no exame da Ordem dos Advogados, e a primeira pessoa que contrata esse novo advogado é um servidor público, para que ele defenda, para esse advogado, o defenda num processo administrativo disciplinar que ele não tem a menor noção do que é isso, porque ele não viu em nenhum momento da faculdade. E aqui para nós, grande parte dos advogados hoje se forma para concurso também. Não quero ser leviano aqui, mas boa parte dos... Mas tem muita gente que caminha pela advocacia, né? Que a advocacia é uma carreira muito bonita, então as pessoas... Tem muita gente que tem vocação advocatícia, né? Mas tem muita gente também que termina o curso de Direito e vai para as carreiras jurídicas, faz concurso para a Defensoria, faz concurso e acaba sendo um advogado lá na Defensoria. Né? Vai para o magistério, vai para a magistratura, vai para o Ministério Público, para as carreiras policiais, delegado, oficial de polícia, de bombeiro e tudo mais. Mas é importante a gente pensar, né, em ver como é que a gente trataria disso na formação jurídica das pessoas. Né? Aliás, eu acho que controle disciplinar, processo administrativo disciplinar devia ser uma disciplina em todos os cursos de graduação. Com certeza. Não só no curso de Direito. Porque você termina a medicina, você vai ser médico e lá você vai responder processo disciplinar. Você vai para a Secretaria de Saúde. Né? Todos têm um conselho. Tem o Conselho de Regional de Medicina, né? Você vai para engenharia. Para qualquer carreira devia ter uma disciplina de processo administrativo disciplinar. Porque um belo dia você pode até não conduzir processo, mas você pode eventualmente estar sujeito a dentro da repartição em que você trabalha. E é muito bom que você tenha conhecimento dos seus direitos, de como o processo deve ser conduzido, e esse conhecimento acaba sendo útil em algum momento. Quer seja quando você está na parte interna da mesa, como corregedor, ou então quando você estiver do outro lado da mesa como corrigido. Né? Eu fico me perguntando, esse seu conhecimento todo, como é que o senhor aplicou isso quando o senhor foi gestor lá na Academia Especial de Segurança Pública? Na Academia Estadual de Segurança Pública. Foi em 2015? Eu cheguei lá em 2017, fiquei até 2020. Né? Como é que foi teorizar tudo isso, que o senhor praticar toda essa teoria que o senhor conhece? E eu tive também na CGD, né? Eu fui secretário executivo da CGD. Acho que 2015 até 2015 a 2017. Sim, né? 15 e 16 eu fiquei lá e 17 eu comecei no início do ano na academia. E antes da controladoria, quando ainda era corregedoria, eu passei quase 6 anos lá. Eu fui chefe de gabinete do corregedor-geral, do professor Zé Armando da Costa. Então eu já vinha, isso começou lá em 2004, essa coisa do direito disciplinar comigo. Começou em 2004, é bem mais para trás, né? Então, lá na ESP, eu ainda tinha 2 ambientes para tratar, porque eu tinha que tratar da disciplina acadêmica dos alunos, na convivência diária ali acadêmica, e a disciplina mesmo do serviço público com os servidores da academia. Sim. Então, o que eu implementei lá na época, muito foi o que os disciplinaristas chamam de poder disciplinar de primeiro momento, que era agir sempre no início do problema. Agir sempre no início do problema. E tentar controlar no início do problema para que eu não tivesse um desmembramento daquilo e acabar tendo que ir para as vias clássicas do processo disciplinar. Então, ao longo desses quase 4 anos que eu passei na academia, eu realmente não tive nenhuma oportunidade de instaurar nenhuma sindicância processo. Fico feliz de ouvir porque isso. Cada vez que eu tinha um embriãozinho de algum problema, que sempre tem, um embriãozinho eu já chamava ali para conversar, vamos aqui, o que é que está acontecendo, por que é que a gente está, por que é que a conduta está desse jeito, o que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais, conversava e tudo, e daqui a pouco eu não tinha mais problema. Do mesmo jeito com os alunos na disciplina acadêmica, né? Eu via ali alguma irregularidade, que na vida acadêmica são coisas bem simples, né? Algum probleminha qualquer, eu já chamava ali o aluno, eu mesmo participava do negócio, chamava ali o aluno, cara, você não conhece o regramento? Tem que ser assim. Qual dificuldade você tem de cumprir isso aqui? Não, diretor, é por isso e tal. Não, vamos tentar cumprir isso aqui. Causava um certo constrangimento legal no indivíduo, conversando ali, numa conversa bem tranquila, e eu não via mais a conduta se repetir.
Então, ali estava Às resolvido. vezes é um toquezinho que dá. Porque o poder disciplinar ele tem uma objetividade mãe da coisa, maior, que é promover a regularidade. Promovendo a regularidade, pronto, é isso que ele quer. Ele não tem, o poder disciplinar não está dizendo punir ninguém, não. Está dizendo punir disciplinarmente, demitir, suspender, não é isso. Não. O poder disciplinar ele tem uma objetividade. A objetividade dele é promover a regularidade. Garantir um bom funcionamento. Então, se eu consigo promover isso pela via da prevenção, 100% de sucesso pela via da prevenção. Se eventualmente eu não consigo prevenir, porque também não é possível, né? Quanto maior a instituição, maior. A academia é porque era um negócio bem pequeno, né? Assim, bem pequeno era bem mais fácil. Mas você pega uma polícia militar, por exemplo, que é gigante, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, você não tem como esperar que a prevenção seja 100%, né? Mas, eventualmente, quando você não tem sucesso absoluto na prevenção, aí você vai para a via clássica do processo, aí surgem as sanções, as suspensões, as demissões e tudo, quando não há esse sucesso, né? Olha, isso aqui é uma aula, eu aprendi muito aqui com o professor hoje. O Instagram do professor vai aparecer aí na tela, eu vi que o senhor é bem ativo nas redes sociais também, Instagram, no Twitter. E eu queria, para encerrar, que o senhor desse uma dica para o pessoal, para aprofundar tudo que a gente conversou aqui, uma dica de livro, alguma coisa. Ah, sim. Bom, se você quiser conhecer o processo disciplinar, né, sob o ponto de vista do fenômeno que é o processo disciplinar, não exatamente como fazer um processo, a cartilha de fazer o processo, mas se você quiser compreender mesmo, você procura as obras do professor José Armando da Costa, que eu considero como o papa do processo disciplinar no Brasil. Então, o professor José Armando da Costa, ele traz para você a compreensão do processo disciplinar como um fenômeno, né? Então, eu acho excelente essa temática. Você pode procurar, por exemplo, os livros do professor Mauro Roberto Gomes de Matos, que é um tratadista sobre o processo disciplinar, um grande amigo, mora lá no Rio de Janeiro, é advogado. Ele tem um tratado sobre direito disciplinar. Você pode procurar o professor doutor Sandro Lúcio Desan, que trata demais dos fundamentos do processo disciplinar também. São autores que despertam em você o interesse muito maior de aprofundar nos temas do processo disciplinar. Agora, se você quiser, por exemplo, ter uma obra que vai te ajudar na condição, você trabalha em comissões de processo disciplinar e você quer ter uma obra que vai te ajudar ali no dia a dia, você pode procurar as obras do professor Antônio Carlos Alencar Carvalho, né, ele tem um manual de processo, sindicância e processo disciplinar, que é um negócio, tem 1.800 páginas no livro dele. Então, ele tem lá todos os problemas que ele já enfrentou na Procuradoria Distrital em Brasília, ele é procurador distrital em Brasília. São obras, o professor Cláudio Rosa, lá do Paraná também, tem uma obra importantíssima que fala de um tema que a gente tratou aqui, que são sobre as comissões, se elas são permanentes ou são comissões. E é bem interessante que a obra dele ele fala processo disciplinar e comissões sob encomenda. Né? Quando a administração negligencia na imparcialidade e encomenda a comissão para prejudicar ou para beneficiar. Isso é uma falha, é uma coisa nociva a essa atividade. Então, são autores magníficos que nos ajudam bastante a compreender. Tem vários outros colegas, né? Lá no Instagram vocês vão ver alguma coisa. Procura o professor lá. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor Juarez Júnior, que é doutorando em políticas públicas, mestre em Direito e Gestão de Conflitos e especialista em processo administrativo e disciplinar. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Volte sempre aqui. O Cena Pública vai ficando por aqui. Quem quiser rever o programa é só acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o nosso horário alternativo, que é aos domingos, às 4 da tarde. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo na próxima semana. Até lá.